Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de bastante alegria podemos estarmos aqui esta noite para adorar a Deus. Adorar aquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Aquele que é digno de que todo o nosso esforço, ainda que grande seja, ainda é pequeno. Pelo tamanho da dignidade que tem Deus, pelo tamanho do amor, pelo tamanho da misericórdia, pelo tamanho do que Ele sente e tem por nós. Porque o amor dele é tão grande, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Porque nós somos chamados de filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus. Hoje, noite especial, primeiro domingo do mês. Hoje é noite de Santa Ceia. Estaremos ceando aqui na presença do Senhor esta noite. Estaremos aqui esta noite para adorar, glorificar o nome santo de Deus. E estaremos aqui esta noite para participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Peço a você que se coloque de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos feito, agradecendo a Ele pela semana maravilhosa que Ele nos deu, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, porque se estamos aqui, se estamos de pé, se estamos firmes, é porque Ele tem nos sustentado, não é por nós, não é pelo nosso mérito, e sim pela misericórdia plena do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença esta noite, Pai, para adorar ao Teu santo nome, Senhor. Para glorificar, Senhor querido, Senhor amado, ao Teu nome que está acima de todo nome. Para exaltar e adorar, Senhor querido, Senhor amado, o Teu nome, porque o Teu nome, Senhor Jesus Cristo, é nome de poder, é nome de vitória, é nome, Senhor querido, Senhor amado, que nos dá renovo, que nos dá, Senhor querido, Senhor amado, um novo ar, Senhor, para cada dia podermos trabalhar, para cada dia podermos, Senhor querido, Senhor amado, trabalhar para o Teu reino. Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor abençoe a cada um daqueles que aqui estão esta noite, Senhor, para Te adorar, para glorificar e para exaltar o Teu santo nome. Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor abençoe, Senhor querido, Senhor amado, para que possamos ter um culto e sermos cheios, Senhor querido, da Tua presença. Sermos cheios, Senhor querido, Senhor amado, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua misericórdia, do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos Lhe adorar, nós possamos glorificar, nós possamos rasgar o nosso coração na Tua presença, para sentir, Senhor querido, Senhor amado, o Teu Espírito Santo tocando dentro de nós, Senhor querido. Nós queremos, Senhor querido, Senhor amado, rasgar a nossa veste espiritual, nos prostrarmos diante de Ti, adorando: Santo, 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 Santo é o Senhor de Israel, Deus de misericórdia, de glória, de sabedoria, Deus que ama os Teus filhos, guarda, protege. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti que tenhamos um culto maravilhoso, um culto abençoado, que a Tua presença se faça notável em nosso meio, Pai. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor e as nossas petições nesta noite. É o que eu peço e desde já eu agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 14. Está depois de João ali. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos. Aleluia. Não dá problema. 4. Capítulo 2, versículo de número 14. Aleluia. Glórias a Deus. 2, 14. Aleluia. Oh, glórias. Filhos.
Bênção de Deus. É Deus. Aleluia. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e fumaça, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio à presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer vós claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltando-o, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Versículo de número 21. No versículo de número 21, o Senhor diz claramente: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você só invoca, você só chama, você só pede socorro, você só pede ajuda para quem você confia. Ou você pede ajuda para qualquer pessoa para resolver os seus problemas? Não.
Você só vai pedir ajuda, você só vai pedir socorro, você só vai pedir para que te estenda as mãos para contar os teus problemas, que te dê ouvidos, pessoas que você confia. E a pessoa só vai parar para te ajudar, só vai parar para te estender a mão, só vai parar para te ouvir se ele te conhecer. A palavra do Senhor diz que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Agora a pergunta que eu faço é simples. Você tem conhecido a quem você quer invocar? Porque ele te conhece. Porque a mesma palavra que diz que nós temos que prosseguir em conhecer a ele, esta mesma palavra diz que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Antes mesmo que fôssemos formados, antes mesmo que caminhássemos, que respirássemos, que víssemos a luz deste mundo, ele já nos conhecia. Ele já tinha os nossos caminhos designados e traçados. Agora a pergunta, novamente. Será que nós conhecemos verdadeiramente aquele que nós queremos invocar, aquele cujo qual nós devemos invocar, aquele cujo qual nós precisamos invocar? Reflita nisso. Harpa cristã, João. Harpa cristã, hino de número 243. Harpa cristã, os melhores e maiores louvores de adoração estão na harpa cristã. Tem muitos hinos lindos, muitos louvores abençoados, mas para mim, os maiores e melhores e mais profundos hinos de adoração estão na harpa cristã. 243. Glórias a Deus. Amém? Amém. Diz assim: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave
que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, glórias a Deus. Hino de número 243 foi escrito por Paulo Leivas Macalão, grande homem da Assembleia de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem invocado o nome do Senhor? Você tem invocado o nome de Deus? Você tem invocado o nome do teu Salvador para as tuas necessidades, para te ajudar naquilo que você mais precisa? Vocês têm invocado ao nome do Senhor? Vocês têm invocado ao nome santo do Senhor? Porque precisamos invocar ao nome dele não só quando precisamos, mas sim também invocar ao nome dele para agradecer pelas bênçãos recebidas. Porque nós devemos estar na presença do Senhor em todo momento, em todo instante, para que prossigamos em conhecer a Deus, para que prossigamos em conhecer os mistérios da tua palavra, para que prossigamos em conhecer as maravilhas escondidas nos mais profundos versículos da Bíblia Sagrada, que são revelados e trazidos ao íntimo do nosso coração, através da revelação pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado. Sabe por quê? Porque ele traz ao coração do homem as leis de Deus, os nãos de Deus, mas ele também traz ao coração do homem interpretações maravilhosas sobre as Escrituras do Senhor Jesus. Ele traz sobre o coração do homem as mais profundas, os mais profundos pecados cometidos contra Deus. E quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, nós podemos ver aqui no versículo de número 37 que diz assim: ouvindo eles estas palavras, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram, Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, através da voz do servo, através da voz de Pedro, ele entrou nos corações daqueles que ouviam a palavra naquele dia, daqueles que ouviam a palavra naquele momento. Por isso a importância de se sentar no banco de uma igreja, por isso a importância de se ler a Bíblia, por isso a importância de se ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, é que vai convencer o mundo do pecado. Não adianta eu falar com palavras vazias sobre o meu conhecimento ou sobre o conhecimento humano. Se não tiver a ação do Espírito Santo, não haverá ação de querer se arrepender. Não haverá o arrependimento. Se não houver a ação do Espírito Santo, não haverá o impulsionamento aos pés de Cristo. Porque somente aos pés de Cristo e pelo sangue de Cristo nós obtemos a remissão dos pecados. Porque quando nós vamos a Cristo, nós procuramos nos batizar. Ao nos batizarmos, nos tornamos novas criaturas. Os nossos pecados são perdoados. Nós nos tornamos novas criaturas. E a palavra do Senhor diz que eis que tudo se fez novo. Nova criatura somos. Como nova criatura nós somos como bebês. E cada dia nós vamos aprendendo algo na presença do Senhor. Cada dia nós começamos a aprender coisas diferentes diante de Deus. Coisas pequenas, coisas grandes, coisas médias. Mas a cada dia nós aprendemos algo na presença do Senhor. A cada dia nós aprendemos que o Espírito Santo trabalha de formas diversas. Mas a forma fundamental do Espírito Santo de trabalhar é convencer o homem do pecado. Convencer o homem dos pecados que ele comete contra Deus.
Porque todos nós somos pecadores. Mesmo quem é batizado, quem é lavado e quem é remido, não deixa de ser pecador. A diferença é que nós temos o sangue de Cristo, que nos purifica dos nossos pecados, e temos o Espírito Santo, que dia após dia vai colocando uma pedrinha no nosso quebra-cabeça, ou seja, no nosso corpo, nos modelando conforme Deus quer que cada um de nós sejamos. Ele vai a cada dia nos aperfeiçoando, dia após dia após dia, trabalhando nas nossas vidas. Mas nós temos que entender que o tempo de Deus, ele não é o mesmo nosso. Deus, ele trabalha de formas misteriosas, de formas que não podemos entender, compreender ou sequer querer explicar. Mas ele trabalha cada dia de uma forma diferente. Amém? Irmã Daniela, com a oportunidade, está lendo a palavra, em nome do Senhor Jesus. Logo após também, nosso irmão Vitório já vai se preparando. Ai, Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Filipenses, versículo 4. Capítulo 4. Curto, porém, para refletir. Versículo 4. Capítulo 6. Capítulo 4, versículo 6. Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Irmão Vitório, com a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Senhor. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus, Pai. É possível que o dia lindo perca sua cor. Aleluia. É possível que o mel tão doce perca o sabor. Quando eu estou tão longe, pensando estar perto, vejo luz no escuro, escape no deserto. Aleluia. É possível que na tempestade eu possa te enxergar, caminhando em minha direção, andando sobre o mar. Quem é esse que ordena? E o mar obedece, com sua voz a terra estremece. Olha quem está vindo ao teu encontro, horizonte, Espírito Santo, Deus, Deus de misericórdia, poderoso, amado e eterno. não tem mais como. Jesus Cristo, teu milagre, o Filho de Deus. Olha quem está vindo ao teu encontro no horizonte, caminhando sobre o mar, saltando sobre os montes. Não é um fantasma, não temo mais, sou eu. Jesus Cristo, teu milagre, no Filho de Deus.
está vindo ao teu encontro. É Jesus, Filho de Deus, que está indo ao teu encontro. Caminhando em minha direção, andando sobre o mar. Quem é esse que ordena? O mar obedece, com sua voz a terra estremece. Olha quem está vindo ao teu encontro no horizonte, caminhando sobre o mar, saltando sobre os montes. Não é um fantasma, não temo mais, sou eu, Jesus Cristo, teu milagre, o Filho de Deus. Olha quem está vindo ao teu encontro no horizonte, caminhando sobre o mar, saltando sobre os montes. Não é um fantasma, não temo mais, sou eu, Jesus Cristo, teu milagre, o Filho de Olha quem está vindo ao teu encontro no horizonte, caminhando sobre o mar, saltando sobre os montes. Não é um fantasma, não temo mais, sou eu, Jesus Cristo, teu milagre, o Filho de Deus. Olha quem está vindo ao teu encontro no horizonte, caminhando sobre o mar, saltando sobre os montes. Não é um fantasma, não temo mais, sou eu, Jesus Cristo, teu milagre, o Filho de Glórias a Deus. O Filho de Deus. Deus de misericórdia, santo, amado e poderoso. Quando nós olhamos aqui no versículo de número 37, ele diz que ouvindo estas coisas, compungiram no seu coração e perguntaram. E Pedro respondeu. Só que o mais interessante é que no versículo de número 41 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Quando nós olhamos essa palavra, nós vemos que o Espírito Santo ele trabalhou de forma grandiosa. Por quê? Porque a liberdade para que o Espírito Santo trabalhasse foi dada. Porque aquele homem, Pedro, ele não pregou porque ele queria pregar bonito ou porque ele queria falar bonito, não. Ele pregou porque ele estava falando sobre o Filho de Deus, cujo qual ele caminhou e foi testemunha viva de tudo que fez, inclusive da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus. E quando nós olhamos a história, nós vemos aqui que um homem pregou falando de um acontecimento que foi predito pelo profeta Joel. E quando ele diz, ele fala sobre o acontecimento, ele cita sobre o acontecimento que naquele dia estavam se cumprindo as promessas que foram feitas por intermédio do profeta Joel. E nesta noite eu quero te dizer que tem se cumprido as promessas
feitas por intermédio de todos os apóstolos que escreveram e por intermédio de Jesus Cristo, quando ele disse nas suas predições sobre o que aconteceria nos tempos por vir, sobre o livro de Apocalipse, que tem muitas coisas escritas e muitas das coisas que ali estão se cumprindo. Estão se cumprindo uma a uma. Vou te citar uma: guerras e rumores de guerras. Quantas vezes você tem ligado a televisão, você tem ouvido noticiário, ou você tem lido em alguma página, seja de jornal ou revista, que tem tido rumores de guerra? Quer mais uma? A palavra do Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria. Aí eu te pergunto, você conhece o mundo como está? O amor tem se esfriado, tragédias têm acontecido dentro de seios familiares, porque o inimigo tem trabalhado na destruição da família. É pai matando filho, filho matando pai, pai abusando de filha, filha, e por aí vai. Aquilo que você pensar de maldade, o inimigo tem trabalhado no seio de famílias e tem acontecido. Aí eu te pergunto, se todas estas coisas têm acontecido, será que você já se despertou realmente para o maior de todos os acontecimentos, que é a volta do Senhor Jesus Cristo? E será que você realmente tem estado, gritado e clamado ao Senhor por socorro, para que Ele tenha misericórdia da sua vida, da sua família? Será que você tem realmente ouvido a voz, dado ouvidos ao trabalho, ao agir do Espírito Santo no seu coração? Será que temos estado firmes diante de Deus e colocado Deus como prioridade nas nossas vidas? Porque segundo os estudiosos, você só vai falar daquilo que você, em primeiro lugar, daquilo que você mais tem importância. Se alguém virar e perguntar para você hoje, o que você é? Qual vai ser a primeira coisa que você vai responder? Sou pai de família, trabalhador? Ou a primeira coisa que você vai responder? Sou cristão? Aí você segue com as demais coisas. Prioridade é aquilo que você coloca em primeiro lugar na tua vida. É aquilo que você coloca como ponto de partida. É onde se dá o pontapé inicial, vamos se dizer assim. É onde você coloca ali o seu primeiro passo para dali em diante começar. A prioridade na sua vida tem sido o Senhor Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo tem ficado com o que sobra do seu tempo, com o que sobra da sua vida, com o que sobra dos seus afazeres e com o que sobra das 24 horas de misericórdia que Ele tem te dado dia após dia? Quando nós olhamos que Pedro prega esta mensagem entra dentro do coração, porque a palavra do Senhor diz que a palavra é como uma espada de dois gumes, que ela transpassa e ela entra, e o nosso espírito conhece quem o criou. Por mais que nós tentamos sufocá-lo, ele conhece quem o criou. Ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde ele quer ir. Agora eu te pergunto, você tem deixado o teu espírito trabalhar? O teu espírito desafogar? Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar para que o teu espírito fortaleça e a tua carne diminua? Para que o teu espírito fique mais forte, ligado ao Espírito Santo, e a tua carne mais fraca? Porque nós somos como os dois lobos, lobo espírito e lobo carne. Aquele que você mais alimentar é aquele que mais vai se sobressair. Se você alimentar mais o seu espírito, você se tornará mais forte, as coisas ficarão mais espirituais. Você verá diferente, você pensará diferente, você agirá diferente.
Porque quanto mais espiritual você tiver, mais próximo de Cristo você chegará. Mais próximo do Deus Pai você estará. Quanto mais carnal você estiver, mais longe, mais distante, mais afastado de Deus você estará. Glórias a Deus. Vamos orar para entrarmos na pregação e logo após nós vamos entrar no ato da Santa Ceia do Senhor esta noite. Você que está em casa, daqui a pouco eu vou ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 30 ou 31, não me recordo bem. Ele vai dizer assim: examine-se o homem a si próprio. E eu quero que você se examine nesta noite. Examine-se e veja se realmente dentro do teu coração qual tem sido a prioridade. Porque as igrejas, no geral, grandemente, têm sido destruídas porque Cristo tem sido 1h30, 2 horas a cada 3 ou 2 dias. Você tem todos os dias, todos, incessantemente, tirado um período para ler a Bíblia Sagrada, para ouvir a voz de Deus. Você tem tirado um período na sua semana, 2, 3 dias, para fazer um jejum de meio-dia, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Se você tem tirado um período de consagração, falado com Deus, dobrado o teu joelho, orado, ou você tem feito a oração do dobrou, levantou. Amém. Qual tem sido a prioridade na sua vida? Porque a palavra do Senhor diz também: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O teu tesouro tem sido Cristo ou o teu tesouro tem sido as coisas deste mundo? É só você pensar. É só você raciocinar. Você que está em casa, você que está aqui comigo. É só você raciocinar e pensar: o que você tem feito na sua vida, no seu dia, hoje, dia 24? O que você fez durante... Aliás, hoje, né? Eu falei dia 24 porque é dia 24 aqui. Hoje, dia 2. O que você fez nesse domingo? O que você fez hoje? Domingo, dia 2 de maio do ano de 2021. O que você fez durante as 18 horas? Agora é o que? 19h40. As 19 horas e 40 minutos que foi lhe dada até agora. O que você fez? Desse tempo, quanto você tirou para passar na presença de Deus? Porque quando você ama alguém, quando você ama uma pessoa de verdade, você quer estar perto dela todo o tempo. Você grita por carinho, você grita por socorro, você grita por estar perto dele. Por quê? Porque você ama e você se sente bem estando ao lado de quem você ama. E você tem estado ao lado do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo? Você tem estado ao lado de Deus? Essa é uma pergunta que eu te faço. Você realmente tem amado a Ele ao ponto de estar ao lado dele, de não ver a hora de dobrar o teu joelho, de falar com Deus? Você tem? Aleluia. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, Pai, para poder, Senhor querido, Senhor amado, orar, para entrarmos aqui, Senhor, na pregação. Senhor querido, Senhor amado, para entrar na Tua palavra nesta noite, pedimos a Ti, Senhor querido, Senhor amado, que abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, abra o nosso discernimento, para que possamos discernir segundo a Tua palavra, para que possamos entender conforme o Teu Espírito quer, Pai, para que esta noite, Senhor querido, Senhor amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar diante de Ti de coração, com o nosso coração cravado na Tua presença, Pai, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui essa noite para adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém?
É na própria continuação do livro de Atos, é no versículo de número 42. A gente vai estar continuando aí mesmo. Atos 42. Capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Continuação do texto. E você que puder, depois, estiver na sua casa, você que está aqui comigo, depois pegue o livro de Atos 2 inteirinho, leia ele inteiro, com atenção, com carinho, preste atenção e veja o tamanho do trabalhar do Espírito Santo ali naquele dia. E esse mesmo Espírito Santo, ele quer trabalhar hoje, não numa multidão. Ele quer trabalhar na sua casa, no seu coração, na sua vida, no seio da tua família, no seio familiar, no teu trabalho, aonde você for. Ele quer que você seja como Pedro, que você pregue as boas novas do Senhor, o cumprimento das promessas do Senhor, para que aqueles que vejam pergunte: o que faremos nós? E vocês respondem: aceite o Senhor Jesus Cristo, seja batizado, seja liberto e deixe o Senhor Jesus Cristo trabalhar. Bem, diz assim, 42. E perseveraram, aqui o título diz assim: como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo. Não era em casa, não era sozinho, não era, era no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, versículo de número 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, claro, bem claro, mais claro do que a alva neve. Adoração, juntas, em comunhão, no templo. Precisa parar com essa história de que eu sou igreja e vou ficar dentro de casa, sozinho, que eu vou orar, vai dar tudo certo. Não vai. Juntos, no templo, é a Bíblia que está dizendo como eles venciam, como eles conseguiam crescer. Porque aí no versículo de número 47 diz assim: dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, o Senhor ia dia a dia acrescentando os que iam sendo salvos. Porque eles tinham comunhão, porque eles tinham união, porque eles tinham amor, porque eles tinham preocupação. Você está aqui não porque a gente tem união, mas você que está em casa, eu quero te fazer uma pergunta para você. Um ano de pandemia, um pouco mais. De todas as pessoas que você conheceu na igreja, que participavam com você, quantas vezes você ligou, você tranquilo, para cinco pessoas e perguntou como estava a situação da casa dela, se ela precisava da tua ajuda, se ela precisava da tua oração, se tinha alguma coisa que você poderia fazer por ela? Quantas? Quantas vezes? Perguntou se estava bem o teu irmão? Quantas vezes perguntou se estava bem a tua irmã? Quantas vezes perguntou se estava bem? Temos visto as igrejas lotadas de pessoas estranhas, pessoas que não se conhecem, pessoas que passam anos e anos entrando dentro da igreja, saindo dentro da igreja e muitas vezes não conhecendo a pessoa que senta no banco da frente, no banco de trás, no banco do lado ou no outro.
Porque as pessoas não têm tido o prazer na comunhão, ou prazer na união, ou prazer no partir do pão. Aí você diz que acredita nas bênçãos, mas quando a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriariam, você não acredita que isso acontece. Quem é crente há mais tempo, antigo, principalmente assembleano, eu gosto muito de dizer isso, porque eu me lembro com o meu coração triste por não ter mais. A Assembleia de Deus tinha muito isso, eu me lembro. Domingo, eu só não me recordo direito pela idade qual domingo era, mas tinha um domingo do mês que era um domingo de comunhão, todos os irmãos se uniam, aquela mesa linda, maravilhosa, todo mundo ia comer, macarronada, criançada brincando. Aquilo era a coisa mais linda. À noite todo mundo para o culto, depois do culto, na hora do almoço, aí depois à noite voltava todo mundo para o culto, ninguém reclamava. Ah, vai ter 2 cultos hoje. Não, aquilo era a alegria, você passava o mês inteiro esperando aquele dia para ter comunhão. Você passava um mês inteiro esperando para poder participar daquele período, daquele tempo, daquele dia em comunhão com os seus irmãos, todos iguais, comendo em prato de plástico, com colher de plástico, sem preconceito, sem olhar para o outro, sem olhar para a roupa, sem olhar para a veste, sem olhar para o carro que estava estacionado lá fora, porque essa não era a preocupação. A preocupação era saber se ele estava bem, se ele estava bem estruturado, se ele precisava de ajuda para arrumar um emprego, o que ele precisava na vida dele como cristão. Aleluia, glória a Deus. Porque eles perseveravam juntos, eles perseveravam unidos, eles perseveravam de coração. Aí eu te pergunto, você tem visto as igrejas preocupadas? Não estou criticando a igreja, pelo amor de Deus, mas eu estou criticando a falta de união que devemos ter. União, união e união. Nós devemos nos unir, porque nós somos um povo. Se somos um povo, queremos morar no céu, queremos sentar junto da mesa do Senhor. Como queremos sentar na mesa do Senhor e não queremos conhecer o irmão do lado? E não queremos saber as preocupações e dificuldades do irmão do lado? Quando o Senhor fala que nós devemos ajudar, mas não é ajudar só aqueles que estão lá fora, é ajudar principalmente aqueles que estão aqui dentro. Aqueles que estão dentro da tua igreja, aqueles que fazem parte da tua igreja, aqueles que estão juntos com você. Devemos perseverar na comunhão, no partir do pão. Devemos nos preocupar mais com o que as pessoas têm sentido, com o que as pessoas têm passado e como as pessoas têm passado. Se as pessoas têm estado ao seu lado, se elas têm precisado de alguma coisa, nem que seja uma oração. Se você não tem nada material a oferecer, você tem algo muito forte e melhor do que material muitas vezes, e espiritual, que é a tua oração. Mas não é só ajudar também, eu vou ajudar só em oração, não. Muitas vezes a pessoa precisa de um arroz, de um feijão, de um sabonete, de uma pasta de dente. E muitas vezes essa pessoa tem vergonha de pedir. Mas você, como irmão, não precisa ter vergonha de perguntar. Está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Está precisando de algo? Eu acho que eu nem comentei com a minha esposa, mas uma irmã de outra igreja, que a gente já frequentou, a gente tem ela no coração. Eu tenho muito carinho e apreço por ela, pela família dela. Ela me mandou mensagem. Não faz nem parte da mesma igreja, mas faz parte de um corpo de Cristo. Essa é a diferença de uma cristã de verdade. Vaso, está precisando de alguma coisa? Falei, não, graças a Deus está tudo tranquilo, está tudo em paz. Se eu precisar, eu falo. Isso foi exemplo de união. Isso foi exemplo de superação. Foi exemplo disso aqui, ó, que eu acabei de ler para você. Comunhão no partir do pão.
porque a preocupação dela foi com o irmão. Eu não estou na mesma igreja, não frequentamos a mesma igreja, não sentamos na mesma igreja, mas vamos para o mesmo céu, buscamos o mesmo Senhor Jesus Cristo, adoramos ao mesmo Senhor Jesus Cristo, somos irmãos lavados e remidos pelo mesmo sangue do mesmo Senhor Jesus Cristo. A placa que está ali fora é o que menos importa e é o que menos tem que importar. É só uma placa de uma pessoa que segue um costume diferente, de uma forma diferente, só isso. Mas o Cristo é o mesmo, o credo é o mesmo, cremos é o mesmo. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo é o único que salva, liberta, cura, restaura e batiza com o Espírito Santo. Eu acredito que se não for por Jesus Cristo, não chegamos a Deus. Não há outro caminho a não ser o caminho de Cristo. E a mesma coisa que ela acredita. E é para o mesmo lugar que nós vamos. Então a pessoa se preocupa. Por quê? Porque eu sou irmão. Eu me preocupo. Por quê? Porque ela é irmã. Porque os demais são irmãos. E temos que ter essa comunhão. Temos que ter esse partir de pão. Amém? Glórias a Deus. Vamos para a ceia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa, em nome do Senhor, nós vamos cear agora. Logo após eu vou orar pela tua vida, vou orar pela tua família, vou orar para que Deus trabalhe no seu coração, nas suas necessidades e naquilo que você precisa. E eu já falei, precisou de mim, manda uma mensagem, manda, porque tem muitos que eu tenho, aqueles que eu tenho, eu mando, tenho um grupo, estou sempre perguntando se está bem, se precisa de alguma coisa, como que estão as coisas. Estão todos bem, mas tem aqueles que a gente não tem. Então aqueles que eu não tenho, mande uma mensagem. Tem o telefone da igreja, que é um WhatsApp próprio da igreja. Precisa de alguma coisa, a gente vê o que pode fazer para te ajudar. Não tenha vergonha de pedir. Estamos aqui. Não leve em conta a placa da igreja. A placa da igreja é só um pedaço de pano que está ali, de plástico. O que manda é a placa da Nova Jerusalém, para onde nós todos fomos. Amém? Glórias a Deus. Primeira Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver cerrado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperais um pelo outro. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Glórias a Deus. Você vai louvar? Você
Enquanto a Daniela vai estar louvando o hino, enquanto isso eu vou lavar as mãos. Eu tenho que ir. Mais fácil para você, anjo. Cristo já nos preparou um manjar. Cristo já nos preparou. Cristo já nos preparou nos manjar. Glórias a Deus, aleluia. Vou orar pelo pão e também pelo cálice. Semelhantemente, depois de ter ceado, partiu o pão e disse: Este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, este, Senhor meu Deus, até o momento era um simples pão. Mas agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, representa o teu corpo, Senhor querido, e o vinho representa o teu sangue, Pai. Por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos neste momento, Senhor, entrando no ato da ceia, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti, Pai, que abençoe, Senhor querido, Senhor amado, este vinho, para que a partir deste momento, Senhor querido, Senhor amado, não seja simplesmente mais um suco de uva, mas sim, Senhor, representa o Teu sangue, Senhor, para que no nome do Senhor Jesus Cristo possamos ceiar esta noite na Tua presença, Pai. É o que eu te peço e desde já agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode ser. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar. Mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia, então, vem fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida a servir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar.
poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o vinho e disse: isto é meu sangue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Glórias a Deus. Deus de misericórdia, santo e poderoso. Aleluia. Quero orar pela tua vida. Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Aleluia. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor querido, Senhor amado, por este maravilhoso culto, por participar do teu corpo, do teu sangue. Pedimos a Ti, Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha estar abençoando, o Senhor venha estar guardando a nossa semana, que tenhamos uma semana maravilhosa, que tenhamos uma semana abençoada. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe, guarde e proteja todos aqueles que estão ali no leito de um hospital, que estão, Senhor querido, Senhor amado, ali, Senhor, enfermos, Pai, que as Tuas mãos venham estar sobre a vida deles, Pai. Peço a Ti, Senhor, que abençoa, Senhor querido, Senhor amado, a todos os meus vizinhos. Abençoa, Senhor querido, Senhor amado, a cidade de Bauru. Que no nome do Senhor Jesus Cristo abençoa o meu estado, Senhor de São Paulo, e abençoa, Senhor, o país. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti que abençoe a cidade santa de Israel. Que as Tuas mãos venham estar ali, Senhor, que o Senhor abençoe e conforte a família daqueles que perderam ali seus entes queridos durante aquela festa nesta semana, Pai. Que no nome do Senhor Jesus Cristo eles possam ser confortados, Senhor, pelas Tuas fortes mãos e pelo agir do Teu Espírito Santo. Pai, também Te peço, Senhor querido, Senhor amado, que abençoe para que tenhamos uma semana maravilhosa. Abençoe a todos aqueles que assistiram e acompanharam conosco em casa, Pai. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, brevemente eles possam estar conosco aqui também, para juntos adorar aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço, desde já eu agradeço, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Curva tua cabeça e tendo tuas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja hoje e para sempre, todos juntos em uma só voz. Digamos, amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.